Alô, irmãos, irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia, né? 23 de julho de 2021. Vamos dar graças a Deus, né, pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito, né, nas nossas vidas, né? Pela vida, pela criação, né? Pela vida que Ele nos deu, pela redenção, pela igreja, pelo sangue que o Senhor Jesus derramou lá no madeiro, né? Pelo entendimento da igreja, discernimento, né, das religiões. Pedir a Ele que nos dê perseverança, né, nesse caminho. Caminho das virgens prudentes, né? Amém? Vamos continuar aí, né, com a nossa meditação, né? Acerca da história da igreja, né? Tem uma história do passado, história do presente, história do futuro. E não só da igreja, como também da humanidade, né? Aqui em Apocalipse nós estamos vendo aqui a história do futuro, né? Da igreja, do Apocalipse, da humanidade, né? Das nações, da criação toda, né? Então vamos ler hoje o capítulo 8, né? De Apocalipse, que está dizendo que, havendo aberto o sétimo selo, então nós vimos lá que tinha um livro à destra do trono, né? E que o Cordeiro saiu para abrir os seus selos, eram 7 selos, né? Então ele já abriu aí do primeiro até o sexto e agora vai abrir o sétimo. Então, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então, irmãos, a gente vê aqui que tem uma certa sequência nisso, né? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, né? Então, existe uma ordem na abertura desses selos e uma cronologia, digamos assim, né? Porque não é possível a gente entender que ele abriu o sétimo selo em primeiro lugar, né? Certo? Em primeiro lugar, ele abriu o primeiro selo. Depois o segundo, o terceiro, o sexto, né? E agora ele está abrindo o sétimo selo e fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas, né? Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então vamos prestando atenção aí, fazendo as ligações, ó. O altar de ouro que está diante do trono, certo? Aí vamos voltar lá para o capítulo 6, ó, olha o que ele vai dizer, ó. Quando ele abriu o quinto selo, capítulo 6, versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então está aqui o altar, né? Então as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Né? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então as orações, né, quando feitas de acordo com o modelo, né, elas vão como uma fumaça de incenso, cheiro suave, né, para o trono, né, diante de Deus. Aí o anjo tomou o incensário, né, versículo 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, ó, né, e o lançou sobre a terra.
E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. Toda a erva verde foi queimada. Então aqui também nessas 7 trombetas elas têm uma cronologia, têm uma ordem. Primeira trombeta, segunda trombeta, até a 7ª, né? Não podemos entender que a 7ª trombeta foi tocada, né? Foi tocada em primeiro lugar, não. A primeira trombeta foi a primeira, certo? E nós temos que notar aqui, ó, que a igreja não está mais aqui na terra. A igreja ela já foi arrebatada. Ela foi arrebatada no 6º selo. Nós vimos. Está escrito ali. Nosso entendimento, certo? Então quem está aqui são apenas os 144 mil que foram assinalados, né, judeus, e que vão resistir ao governo da besta, né? Então, ó, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, aconteceu isso aí, né? Aí foi lançado na terra, foi queimada na sua terça parte, queimou a terça parte das árvores, né? Toda a erva verde foi queimada. Então, o que fez isso aí? Saraiva. Fogo misturado com sangue. Uma chuva de pedra, né? Certo? E fogo misturado com sangue. Como lá no Egito, né? Teve lá uma praga dessas aí. Saraiva e fogo misturado com sangue. Aí no versículo 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha aí, uma praga semelhante à que ocorreu também lá no Egito. Morreu a terça parte das criaturas, ó, que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, né? Então são fenômenos, né, de juízos, né, são os juízos que Deus está mandando sobre os homens, né, sobre a terra, sobre os governos, né, sobre aqueles que não ouviram a sua palavra, que não receberam o seu Filho Jesus Cristo. E no verso 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se Absinto. Muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. Então isso aqui é o quê? Poluição, né? Poluição das águas, poluição das nascentes, né? Poluição do ar. Então são juízos que Deus está mandando, que vai mandar, né? Está mandando aqui, no caso aqui do livro, né? 4 anjos tomou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, né? Terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Ai, ai, são lamentações, né? É isso? O anjo está fazendo agora lamentação. Ai de vocês, terráqueos, né? Porque tem ainda 3 trombetas e os juízos das trombetas serão muito maiores do que esses que aconteceram até agora.
Então, meus irmãos, é isso, né? Nós estamos vendo aí o capítulo 8, né? O sétimo selo. O sétimo selo são 7 trombetas. E nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua para vermos aí o resultado das outras trombetas que estão faltando. Pai seja com todos nós. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.